Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E agradeço aos irmãos por estarmos juntos aqui, né? Essa noite, não está tão frio ainda, né? Mas poderia estar um pouquinho mais quente, estaria com certeza mais agradável. Mas como nós já cantamos aqui, que Deus, o nosso Deus é bom em todo o tempo. E Ele é bom para nós porque nós temos condição de nos agasalhar e de mesmo no inverno estamos juntos para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E hoje nós vamos pensar em um tema muito importante para a igreja, que é a nossa missão. Vamos refletir sobre essa realidade. E para isso eu gostaria de convidarmos os irmãos para fazermos a leitura no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Amado Deus, nós cremos que o Senhor é fiel a todo tempo, e o Senhor é fiel também por meio da sua palavra que foi lida, e cremos que ela vai falar aos nossos corações. O teu povo está aqui reunido para ouvir a tua voz, e queremos sair daqui cheio daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, da nossa convicção, do que é a nossa missão como igreja e como povo de Deus. Essa é a oração, essa é a nossa súplica, e fazemos assim, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, é um texto bem conhecido, escrito por Lucas, e é um evento que precede aquele dia histórico de Pentecostes, né? Um dia conhecido, muito pregado, e que o apóstolo Pedro, ele falou diante de alguns povos, e cerca ou aproximadamente 3.000 almas se converteram. Mas é importante o que nós destacarmos que... Só um minutinho, irmãos. Importante nós destacarmos aqui, eu mexi aqui, já mudou, já estou em outro sermão. Vou voltar para o outro sermão aqui, já encontro ele aqui. Aqui, achei. E esse dia histórico que aconteceu, onde deu início à igreja primitiva, ele foi antecedido por um evento que nós lemos, por meio do cumprimento dessa promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, de que eles deveriam aguardar que com o Espírito Santo seriam revestidos de poder. E aqui o texto diz, para ser testemunha. E quando nós pensamos em tudo isso, e sobre aqueles que estavam ali, ouvindo de Jesus, essa promessa da descida do Espírito Santo, pode parecer para nós muito maravilhoso. Nós só não podemos esquecer que eu pulei um pouquinho e fui para o capítulo 2, né? Para colocar aqui nessa introdução, mas na sequência do texto, do versículo 9 ao versículo 11, o Senhor Jesus, ele
explica isso para os seus discípulos: vocês receberão o Espírito Santo, vocês terão poder, vocês serão testemunha e vocês vão ser espalhados pelo mundo para anunciar o Evangelho. E simplesmente o Senhor Jesus ascende aos céus à vista daqueles homens. É mais ou menos assim: agora é com vocês. E depois de algum tempo, após o Senhor estar ressurreto, ele ascende aos céus e deixa para os seus discípulos esta última recomendação e esta última promessa da chegada do Espírito Santo. E aí nós paramos para pensar também em outras coisas. Imagine o privilégio daqueles homens de terem vivido, independente de tempo que for, junto com o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ali o Senhor estava indo embora e eles não teriam mais o Mestre presente fisicamente com eles. E a gente sabe que isso faz toda a diferença, né? Pensa quantas dúvidas nós temos e sobre a possibilidade que, se nós tivéssemos, né, de falar diretamente para Jesus e de ouvir de Jesus respostas exatamente para as dúvidas que nós temos. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós estávamos discutindo sobre as consequências dos nossos pecados. E aí o irmão, ele levantou a questão, e Jó, né? Jó era um homem reto, tantas coisas aconteceram, por que será? E existem coisas que de fato nós não temos respostas para dar. Agora imagine aqueles homens tendo a possibilidade de ouvir a voz de Jesus, de ver, de tocar o Mestre e de viver com Ele por um período de tempo, até que de repente Ele diz essas palavras que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, e de repente Ele ascende aos céus, à vista daqueles que estavam presentes. Então deve ser uma sensação assim, talvez de tristeza, mas se pensarmos na realidade hoje, nós podemos também considerar que eles foram privilegiados, porque isso nós não temos. A promessa do Espírito Santo se cumpriu, mas para nós que somos humanos, analisar a possibilidade de ter Jesus do nosso lado, de vê-lo, contemplar, ouvir a sua voz, poder tocá-lo, isso de fato deve ter sido algo maravilhoso. Ter Jesus visível, palpável, né? Então esse é um privilégio que nós não temos, e esses homens tiveram. E no decorrer desse texto, desse sermão, nós vamos pensar e vamos abordar esta questão de, apesar de não ter esse mesmo privilégio, o ponto central e crucial da nossa abordagem é o cumprimento da promessa de Jesus Cristo para nós, que é a vinda do Espírito Santo, que já se cumpriu, nós já sabemos isto, as evidências estão em Atos capítulo 2, e hoje nós, como filhos e servos de Deus, nós temos esta oportunidade. E pensamos nisso, pensando no Espírito Santo, uma primeira lição que podemos tirar é que a presença capacitadora do Espírito Santo. É disso que Jesus estava falando. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Essa capacidade que nós recebemos do Espírito Santo é uma capacidade para nós realizarmos a vontade de Deus, que humanamente nós não conseguimos realizar a vontade de Deus, mas por meio do Espírito Santo nós conseguimos cumprir a missão confiada
a nós. E qual é essa missão que foi confiada a nós? Aí nós temos algumas barreiras e algumas dificuldades. O cristianismo moderno hoje não entende bem qual é a sua missão. E não entende bem sobre esse poder do Espírito Santo e acaba confundindo algumas coisas. E às vezes, na vontade de mostrar que nós temos o poder do Espírito Santo, nós vemos situações assim, no mínimo sem cabimento, de pessoas supostamente falando em línguas dentro das igrejas, como se todos nós não falássemos a mesma língua. Eu tenho dificuldade para falar o português. Imagina se o pastor aqui começar a falar em outra língua, vai ficar mais difícil ainda de ser compreendido. E em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, nós vemos cada coisa no culto. Falta o pessoal se pendurar no lustre e dizer que aquilo é obra do Espírito Santo, e rolar por baixo dos bancos das igrejas. Mas nem criança não deveria fazer alguma coisa assim. E às vezes essas pessoas atribuem isso ao Espírito Santo por não entender o que de fato é o Espírito Santo. Infelizmente, a justificativa para isso é que existem alguns ensinamentos relacionados ao poder do Espírito Santo, de que para o cristão é necessário uma segunda bênção. E essa bênção é através do recebimento do Espírito Santo, que tem uma evidência única, que é o tal de falar em línguas. Mas do capítulo 12, de 1 Coríntios ao 14, nós percebemos que existe de fato uma variedade de dons. E nem todas as pessoas têm o mesmo dom. O que torna alguém que supostamente seja capaz de falar em línguas, alguém que tenha um dom superior ao da outra pessoa. Mas aqui não é disso que o texto está falando. O texto está falando de uma capacidade, de um poder para ser testemunha, que é algo muito mais poderoso do que falar em línguas, do que rolar embaixo do banco, do que gritar, do que correr para o meio da igreja de um canto para outro. Nós vamos ver que é um outro nível, um outro patamar. Nós vamos ver como que os apóstolos foram testemunhas. E vamos estudar um pouco disso para nós entendermos esta realidade. É claro assim que o Espírito Santo, ele sendo Deus, ele disponibiliza para a igreja várias bênçãos. Isso nós não podemos negar. E dentro dessas bênçãos estão também os dons que nós recebemos, inclusive os dons espirituais, que recebemos do Espírito Santo também. Sim. Nós recebemos, por exemplo, a capacidade de compreender a palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 25, o Senhor Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Então o Espírito Santo, sim, nos ajuda a lembrar daquilo que nós temos aprendido. Isso é válido, é real. Nós não estamos anulando essas coisas. O Espírito Santo também nos dá condição ao mundo de se arrepender daquilo que nós fazemos de errado. Hoje pela manhã, também evocando a nossa escola bíblica dominical, sem fazer comercial, mas se puder participe, nós estudamos também isso. Quando nós pecamos, nós temos um vazio, uma tristeza, porque, poxa, nós pisamos na bola. Os nossos pecados ofendem a Deus. Em João 16:8 diz que o Espírito Santo,
Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos convence que fizemos algo de errado. Ele é capacitador também nesse sentido. O Espírito Santo, ele também guia e direciona o crente. É verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, está escrito isso. Porque todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. É o que diz lá o texto. Além disso, o Espírito Santo produz fruto em nossa vida, transforma nosso interior. O Espírito Santo nos concede sim dons espirituais. E aqui nós podemos falar muitas e muitas outras coisas que o Espírito Santo nos concede. Ele nos fortalece, o Espírito Santo nos encoraja, mas acima de tudo, ele nos ajuda a testemunharmos sobre a nossa missão. Que foi isso que Jesus prometeu. E talvez seja esse o nosso desafio maior. Então aquele que recebe o Espírito Santo, esse sim é o verdadeiro testemunha de Jeová. Porque recebe essa função. Então, se você, meu irmão, recebeu o Espírito Santo, que creio que o irmão recebeu, parabéns, você é uma testemunha de Jeová. Né? Se ele bater na sua porta, você quer ser testemunha? Eu já sou. Né? Por que não? Eu já sou uma testemunha de Jeová. Porque eu recebi, conforme o Senhor Jesus me prometeu, a capacidade para testemunhar acima de tudo, para viver uma vida digna do Evangelho. E é isso que Deus espera de nós. Existem situações e situações, sim. Existe aquele que vai conseguir testemunhar, e ainda conversa bastante pelos cotovelos, e vai conseguir falar do plano da salvação? Existe. Mas a nossa vida, a nossa maneira de ser, precisa estar de acordo com o testemunho de Jesus Cristo. E é para isso que nós recebemos o poder. Este é o poder de Deus. E o segundo ponto é o testemunho dos seguidores de Jesus. Naquele período da igreja primitiva, existiu uma grande perseguição que marcou o cristianismo histórico. E nessa oportunidade, muitos dos nossos irmãos foram martirizados. Muitos dos nossos irmãos morreram, mas o seu testemunho de Cristo continuou ecoando pelos séculos dos séculos. E hoje, quando nós estudamos a história do cristianismo, ainda nós conseguimos ouvir relatos de coisas que, para a nossa realidade, não são possíveis de imaginar. Mas isso aconteceu porque receberam a capacitação do Espírito Santo para ser testemunha. E cumpriram com a sua missão. Viveram uma vida dentro do possível, uma vida com dificuldades. As dificuldades se apresentou. E a princípio, a perseguição aos nossos irmãos ocorreu em função do próprio Império Romano. O imperador Nero, 64 depois de Cristo, com o pressuposto de que os nossos irmãos incendiaram a cidade de Roma, emplacou então uma perseguição terrível contra os nossos irmãos que foram capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar desse Deus.
E porque hoje ninguém vai chegar em você e vai dizer, negue a Jesus, negue a sua fé, porque não faz sentido e não tem necessidade. Hoje, dentro do nosso contexto, cada um tem a possibilidade de professar a sua fé sem qualquer dificuldade. Mas aqueles homens viveram com Jesus, encarnado, fisicamente, viram a sua morte, viram a sua ressurreição, viram ele ascender aos céus, e eram coagidos, nega que isso é verdade. Então não tem como eles negar esta realidade. Claro sim que alguns podem ter negado para proteger a sua própria vida, mas era uma realidade que eles contemplaram. Então, o que faltava era de fato essa capacitação do Espírito Santo para que eles testemunhassem desse Cristo, mesmo em meio a essa dificuldade e perseguição. Agora, o que isso tem a ver com a nossa missão hoje? Irmãos, a essência da nossa missão, ela não muda. Hoje nós precisamos continuar testemunhando de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, aquele grupo de irmãos tinham tanta convicção daquilo que contemplaram, que aos olhos poderia até enganar. Não é possível que eu estou enxergando isso. Que a história conta que muitos, no caminho para ser queimados, tinham as suas línguas cortadas, para que eles parassem de cantar, porque eles iam em direção à morte, cantando louvores a Deus. Eles precisavam ter as suas línguas cortadas. Pensa num povo chato, é crente, né? Agora você imagina essa geração que viu Jesus morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Então, para eles, de fato, não tinha tempo ruim. E aí nós temos alguns exemplos dos próprios apóstolos, de como foi o final da vida desses homens. O apóstolo Pedro, que fez essa pregação, foi crucificado de ponta cabeça. Conta a história por seu próprio pedido, por entender de que não era digno de morrer da mesma forma que o seu